Amigos, uma outra polêmica agora. O juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, concedeu uma liminar que determina o restabelecimento da matrícula de Glauco Dalailho do Livramento, o estudante que não foi considerado pardo pela Comissão de Heteroidentificação da USP e tinha perdido o direito à matrícula na Faculdade de Direito da Faculdade do Largo São Francisco, da instituição. A universidade tem agora 72 horas para cumprir a decisão e permitir o início regular das aulas para o adolescente. Vale lembrar que teve outro caso polêmico na última semana, quando a USP negou a matrícula do estudante de medicina, Alisson dos Santos Rodrigues, de 18 anos, após a Comissão de Heteroidentificação não aceitar a autodeclaração de pardo, aquela polêmica que nós começamos ontem e que agora tem um desdobramento judicial. Um destes, que foi impedido de se matricular, que tinha se declarado pardo, conseguiu na justiça o direito de começar as aulas, começar o seu ano letivo, ô Felipe Monteiro. Realmente você vê um absurdo essa decisão, não da justiça, né, da USP e da Comissão de Heteroidentificação, que não concedeu tanto a matrícula para o aluno de Direito quanto a matrícula para o aluno de Medicina, não é? É bom lembrar que a nossa legislação fala que a pessoa, para poder concorrer à cota, tem que fazer a autodeclaração, o requisito é a autodeclaração. E essas duas pessoas, quando eu olho a imagem delas, fenotipicamente, com certeza elas são pardas, né? Não tem dúvida alguma nisso. E uma coisa que eu fico extremamente incomodado é que se essas pessoas fossem vítimas de preconceito na rua, né, a esquerda iria se unir, falar que houve crime de racismo, né? E você vê, por exemplo, nesses casos específicos, a esquerda calada, né? Calada. Ninguém faz nada para esses dois meninos que tiveram o sonho de entrar na universidade, cumpriram a cota da escola pública, os dois, ou seja, são pessoas de baixa renda, são pardos visivelmente, não é? E a esquerda está calada. Se fosse, por exemplo, impedido de entrar no recinto, a esquerda barulhenta ia falar que é crime de racismo. Agora, impedido de entrar numa universidade, a esquerda está calada. E, felizmente, a justiça, nesse caso específico, conseguiu conceder a matrícula para alunos de medicina, de direito. Eu espero que conceda o mesmo direito para o aluno de medicina e eu espero que a USP reveja o seu conceito, que é um absurdo. E ontem a gente trouxe alguns números aqui importantes, né? Foram mais de 200 que foram negados, foram negadas as suas autodeclarações, né? Parte destes 200 recorreram e mais de 100 continuaram sem o direito à matrícula. Eu fico pensando agora, Júlia, se a gente vai começar a ter tribunal do tribunal, porque tem que passar pela comissão de heteroidentificação, mas aí vai ter uma decisão lá que não vai agradar e aí vai ter que levar para o judiciário. Imagine só agora, estes 100 e poucos, cada um vai procurar um advogado, vai entrar na justiça e a comissão de heteroidentificação vai se tornar um degrau, né? Vai atrasar a vida de muita gente. Como é que você vê? Com certeza, Nelson, é a judicialização de mais um aspecto da vida civil no Brasil. Então, gerando uma insegurança jurídica para aqueles que foram negados, mas também para aqueles que perderão a vaga quando do deferimento do retorno desses que perderam a vaga inicialmente, né? Então, aquelas pessoas que conseguiram se matricular porque alguém foi negado esse diagnóstico, né, de cor de pele, lá na frente essas pessoas vão ficar sem a vaga. Então, é uma verdadeira bagunça, é uma insegurança jurídica muito grande, é um dispêndio orçamentário muito grande também, mas muito também um desgaste emocional para as pessoas que se envolvem, que isso também precisa ser reparado judicialmente. Então, eu imagino que agora esse aluno vá buscar reparação por danos morais. Agora, eu retomo o ponto que eu trouxe ontem, a gente está falando de um critério subjetivo. Eu concordo com o PP que a gente vê a foto desse menino, ele é claramente pardo, né? Eu não sei como que alguém não identifica isso, inclusive. Mas houve essa divergência, houve essa negativa e ele acabou sendo prejudicado. Mas quando a gente fala de um critério subjetivo como esse, cor de pele no país com extrema miscigenação, a gente sabe que esse tipo de problema vai acontecer. E é por isso que eu volto a defender que as cotas sejam tão somente no sentido de cotas sociais, cota por renda. Porque o que a gente tem que buscar no Brasil
é a ascensão das pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um ensino de melhor qualidade que hoje está nas escolas privadas, né? E que lá na frente a gente entenda que esse diagnóstico que a gente faz precisa ser reparado dentro da escola pública. Se a gente tivesse uma escola pública de qualidade, a gente não precisaria fazer nenhum critério de diferenciação entre as pessoas. Ô, Mano Ferreira, fato é que existe a cota. A gente tem alguns números, inclusive, depois já da implementação da política, porque muita gente dizia o seguinte: quando começar a ter cota nas universidades públicas, o nível vai cair. A Universidade de São Paulo, que é uma das melhores do mundo, né? Aliás, é a melhor do Brasil neste ranking que mede aí a qualidade das faculdades mundo afora, vai perder qualidade. E os números mostraram que não, que continuou mantendo qualidade nos resultados de ensino. E fato é que existe essa cota e que dentro das comissões de heteroidentificação, Julinha, também há uma cisão. Há quem entenda que a cota deva ser só para o preto e não para os pardos também, né? Há uma divisão no movimento negro, o Diego sabe bem disso, porque a gente acompanha de perto algumas dessas discussões e talvez por isso é que a gente tenha que ver agora um critério tão subjetivo que tem gerado tantos problemas como agora também este que está levando o caso para a justiça. Pois é, um ponto importante é que a definição técnica no IBGE, em todos os lugares que tratam da questão racial brasileira, a população negra é a soma entre a população preta e parda. Então, sempre que a militância usa dados sobre, por exemplo, a maioria negra da população brasileira, os pardos estão incluídos nesse... Aí vale, né? Então, você não pode dizer, olha, nós precisamos de cota porque a maioria da população é negra, mas aí, na hora de ter o benefício, você coloca só os pretos e não os pardos. Ou seja, é preciso ter coerência. E é fato de que muitos pardos também sofrem na pele os efeitos do racismo no Brasil. Muitos pardos são de famílias descendentes, inclusive, de ex-escravizados, e com todas as heranças sociais que essa cicatriz da escravidão deixa na sociedade brasileira. Então, na minha visão, não faz sentido tentar restringir esse benefício exclusivamente aos pretos. O que a gente precisa, dado que as cotas existem, dado que não está em discussão agora uma transformação das cotas, a gente precisa que a aplicação de critério seja mais objetiva. Não dá para um curso analisar uma pessoa e ela ser ali considerada branca, no outro curso ela é considerada parda e isso ser normal. A gente precisa ter um critério objetivo, fazendo com que essas comissões, no mínimo, entrem numa metodologia comum para a averiguação do que é ou não fraude nesses casos de autodeclaração. Para fechar, Diego. Koba, o sistema de cotas evidentemente funciona, os números que você apresentou aqui comprovam isso. Eu, particularmente, ainda assim, sigo sendo um crítico, em certa forma, do sistema de cotas, justamente pelo que a Júlia colocou. É um critério muito subjetivo e nós poderíamos tranquilamente substituir por um critério objetivo, que é a renda, e contemplar, assim, tanto o preto, o pardo e o branco, que não tiveram condições de acesso a um bom estudo. E a questão da cota racial, infelizmente, acaba criando algumas distorções. Eu me lembro de uma das primeiras participações que eu fiz aqui no Morning, nós comentamos, acho que o Mano vai se lembrar também, de uma cota racial no programa Mais Médicos. Você se lembra, Mano? Acho que... enfim, é uma distorção absurda. Você está pegando o recorte do recorte da sociedade, a gente está pegando a elite já da sociedade e criando ali uma cota racial. Então, como eu disse, eu acho que o critério da renda, o critério da classe social seria muito mais interessante para contemplar um sistema de cotas dentro das universidades que, de fato, refletisse as reais necessidades do Brasil diante do abismo social que aqui existe. São 10 horas.